Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FII. Eu sou André Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Gabriel Barbosa, do TRXF11. Aliás, Gabriel, eu estava até falando contigo nos bastidores, faz tempo que você não aparece aqui no podcast. Seja mais uma vez bem-vindo aqui. Gostaria que você se apresentasse, também apresentasse aí a TRX e aí, consequentemente, a gente começa a adentrar sobre o TRXF em si. Seja bem-vindo, Gabriel, mais uma vez. Legal, eu que agradeço aqui a oportunidade, André. Realmente a gente deixou passar muito tempo aí desde a nossa última conversa, né? Obrigado pelo convite, pela provocação. Para a gente muito importante ter esse tipo de canal para conversar com os nossos investidores. O TRXF11 está chegando próximo à marca aí de 185 mil investidores, é uma base muito grande de cotistas. A gente tenta ao máximo aqui ser transparente, ser comunicativo nos nossos relatórios, nos nossos comunicados, mas nem sempre a gente consegue só escrevendo, né? Então, importante ter esse canal aqui para poder conversar com o seu público também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, exatamente esse é o ponto, né? Trazer a informação diretamente da fonte. Isso aí. E aí, se a gente já, né, puder passar aqui para a TX, bom, me apresentando, né? Eu sou Gabriel Barbosa, sou diretor de gestão aqui da TRX Gestora de Recursos, sou membro do Comitê de Investimentos e um dos sócios da TRX, né? A TRX é uma empresa que foi fundada em 2007, que lá em 2007 começou num processo de identificar oportunidades no mercado, principalmente de build-to-suit no começo, né? O contrato atípico estava engatinhando lá em 2007, algumas poucas empresas de desenvolvimento imobiliário estavam começando a se utilizar desse modelo, né, de contrato atípico, BTS, para fazer grandes e novos imóveis para grandes empresas com contratos atípicos de longo prazo. E foi ali que a TRX entendeu que havia uma oportunidade nesse mercado que estava iniciando e começou a fazer esses processos de BTS ali entre 2007 e 2008. A princípio, a TRX não fazia isso com capital próprio, então, ao longo do caminho, foi necessário a gente estruturar, né, a TRX Gestora de Recursos, justamente para que houvesse a possibilidade de captação de recursos com investidores para fazer frente ao recurso que a gente precisava para fazer esses desenvolvimentos, né? Então, desde 2007, a gente já comprou ou desenvolveu mais de 2,5 milhões de metros quadrados, foram mais de 120 operações, mais de 8 bilhões de captação entre equity e dívida, né? A gente sempre mesclou isso e a gente reflete isso hoje no que é o TXF11, né? É uma composição ali de equity e de dívida que a gente se utiliza dos contratos atípicos para fazer a alavancagem no fundo. A gente com certeza vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. E o fundo hoje já tem mais de 180 mil investidores, né? Então, esses são os nossos clientes atualmente aqui na TRX. Aqui do lado a gente coloca também, né, as marcas das empresas. Acho que essa é uma característica que diferencia a TRX, né, de outros gestores. A gente tem, desde 2007, trabalhado, né, o relacionamento com grandes empresas para fazer operações de build-to-suit, né, e mais recentemente também de sale leaseback. Então, esse relacionamento que foi construído nos dá esse diferencial e essa capacidade de originação de negócios com essas grandes empresas. Não à toa, o TRXF11, né, nos últimos 5 anos, cresceu do jeito que cresceu, né? Hoje o fundo já é um fundo de 2 bi e 100 milhões de reais de patrimônio, mais de 3 bilhões de reais investido em imóveis e mais de 180 mil investidores, muito por conta dessa originação, dessa nossa capacidade de fazer negócio com essas empresas para ter investimentos em imóveis que tenham contratos de longo prazo e basicamente no modelo atípico, né? Aqui a gente mostra na TRX, então, hoje, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui também, né, como funciona o processo de investimentos da TRX, quem faz a gestão, enfim. Eu sou o diretor de gestão da TRX, mas eu não tomo
as decisões, principalmente as decisões mais estratégicas, eu não tomo elas sozinho, né? A TRX hoje funciona num processo de partnership, né? São 5 sócios, o Luiz Augusto e José Alves são os sócios fundadores, estão na TRX desde o início, mas eu, o Vitor, que é o nosso diretor jurídico compliance, e o Jonathan, também ingressamos recentemente no partnership e somos os membros aqui do comitê de investimentos da TRX. Então, o processo natural aqui de decisão na TRX funciona na originação de uma operação, isso passa pelo time de gestão e de análise para fazer o material de indicação dessa operação para o comitê, e aí o comitê, né, com base nessas informações, decide sobre a alocação ou não em uma nova operação, né? Então, é assim que funciona o TXF11, é um modelo que já funciona desde do início do fundo, todos os sócios já fazem parte da TX desde o início do TXF11, então todas as decisões estratégicas foram tomadas por esse comitê, tá? E aqui, André, eu já entro no fundo, né? Então, como que está o TXF11 hoje, né? Já com dados de 30 de setembro, dados extraídos aqui do nosso relatório inicial. O valor patrimonial do fundo hoje é de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A gente tem mais de 184 mil cotistas, né? Como disse, nos aproximando aí de 185 mil investidores no TXF11. É um fundo que hoje tem 53 imóveis, sendo dos quais 52 são lojas de varejo, e a gente tem um hospital, né, que a gente vai poder comentar aqui também um pouquinho, uma operação mais diferente que a gente fez recentemente. O fundo tem uma liquidez boa no secundário, né? Na média, em setembro, foi negociado em torno de 6,4 milhões de reais. E são mais de 544 mil metros quadrados de área bruta locável espalhados em 11 estados do território nacional. Aqui a gente mostra um pouquinho do histórico do fundo, né? Então, o TXF11, desde quando ele foi listado na Bolsa em janeiro de 20, ele tem um histórico de rentabilidade de quase 63%, contra 6% do IFIX. Então, você vê que tem um diferencial grande aqui em relação ao IFIX, que é o principal benchmark aqui para fundos imobiliários, né? E mesmo quando a gente olha outros índices, então o CDI, o fundo está entregando aí quase 180, 185% CDI, isso sem descontar o imposto de renda, né? Sem fazer o gross up. E o fundo tem como benchmark o IPCA mais 6, a gente sempre dá uma encostadinha, mas aí o mercado dá uma piorada, enfim, mas a gente está próximo ali de entregar o que é o benchmark do fundo IPCA mais 6 nessa janela de 5 anos, que já não é mais uma janela tão curta assim, né? Aqui do lado superior direito, a gente mostra nesse slide a distribuição de rendimentos do fundo ano a ano, né? Então, desde o primeiro ano de 2020, o fundo vem conseguindo entregar uma distribuição de dividendos por cota anual acima da inflação, então com um crescimento acima da inflação. E para 2024 não vai ser diferente, a gente deve crescer mais em torno de 12% esse ano, nossa distribuição aqui do TXF, com guidance que a gente já deu, né? E de novo, crescendo acima da inflação para 2024. Então, acho que isso explica muito também do resultado que a gente vem entregando no fundo desde quando ele foi listado. A gente tem implementado aqui uma gestão ativa, né? De verdade. Então, a gente não compra imóvel e carrega no longo prazo e fica sentado em cima disso. A gente não entende que esse é o nosso papel. Nosso papel é gerar valor da melhor forma possível, com oportunidades imobiliárias para os investidores do TXF11. Então, e a gente entende que gerar valor a gente consegue comprando bons imóveis no preço correto, né, carregando esses imóveis, distribuindo renda, antecipando, às vezes, né, parte desses recursos e otimizando aqui a nossa estrutura de capital com alavancagem, ao mesmo tempo em que, às vezes, também surge a oportunidade de vender esses imóveis, destravar lucro e pagar um rendimento adicional para o nosso cotista. Então, como resultado disso, a gente vem conseguindo aí, ano a ano, crescer a distribuição de dividendos por cota
acima de inflação para os investidores do TXF11. E aqui, acho que isso reflete um pouquinho de tudo isso que eu comentei, né? Então, a gente compara aqui o resultado do TXF11 desde quando foi listado, de forma anualizada, né? Então, o fundo está entregando aqui próximo de 11% de resultado ao ano, né? Nesses 5 anos de história do fundo, quase 5 anos de história. E quando a gente pega aqui outros fundos de tijolo que, né, sejam minimamente comparáveis, ou seja, fundo híbridos, renda urbana e logísticos, a gente selecionou 12 fundos aqui, e o TXF11, que são os maiores fundos, né, nessa classe aqui dentro do IFIX, o TXF11 é o fundo que entrega o melhor resultado anualizado e tem uma volatilidade menor do que a média. Então, é um fundo que entrega aí uma boa relação de risco e retorno, que é, no final das contas, o que o investidor deveria estar procurando, né, para as suas alocações, para a sua carteira. E aqui a gente mostra um pouquinho como o fundo está hoje. Então, o fundo, como eu disse, tem espalhado aí o ABL dele em 11 estados, né, do território nacional. A diversificação da receita para o inquilino, o Açaí é nosso maior inquilino, mas a gente vem conseguindo diversificar as receitas, trazendo novos inquilinos, né? Então, Mateus, Pão de Açúcar, que tem 15%, o próprio Albert Einstein, que hoje já representa 9,5% aqui das receitas do TXF11, Leroy Merlin, Obra Max, Decathlon, né, que foi também uma aquisição nova que a gente comprou recentemente, e completando ali com Extra, Sam's Club e Carrefour, além de ter outros menores, né? A gente tem começado a adquirir ou desenvolver imóveis para projetos multiuso, né? Em que ele é ancorado num processo BTS, mas que tenha outras áreas que a gente consegue locar para lojas menores, e com isso a gente consegue, no nosso entendimento aqui, ter um resultado mais favorável para o fundo, né? Então, hoje a gente também já tem nesses projetos a Bluefit Academias, a Calunga e a Cobase como inquilinos, além de outros menores dentro desses projetos multiuso. E aqui, na parte de baixo, a gente mostra, assim, o TXF11 é um fundo que traz muita previsibilidade de fluxo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O fundo tem mais de 93% das receitas advindas de contratos atípicos, e o prazo médio dos contratos é de 15,3 anos, né? Então, um prazo médio muito extenso. A gente só tem vencimentos no fundo relevantes, né? A partir de 2032, mas relevantes mesmo só a partir de 2035. E com contratos atípicos com grandes empresas que o risco de crédito é muito óbvio. Então, isso traz uma previsibilidade de fluxo aqui para o TXF11 muito interessante. Por isso também a gente acha que o fundo caiu aí no gosto dos cotistas, né? E por isso que a base de cotistas tem crescido de forma perene aí nos últimos meses e nos últimos anos. Acho que dei uma contextualizada geral aqui, André. Não sei se você tem mais alguma dúvida em relação ao fundo, e, enfim, aí a gente pode passar para dúvidas mais específicas que você tem aí, da TX, do fundo, enfim. Não, maravilha. Só senti falta de ter aqui no Sul. Pois a gente... na verdade, assim, esse mapa está até um pouquinho desatualizado, porque em Santa Catarina, né, que no estado do Sul, a gente comprou uma loja da Decathlon, então a gente já tem, sim, em Santa Catarina. Estou colocando aqui o nosso relatório gerencial, né, mais atualizado. Então, você vê que Santa Catarina já tem uma loja aqui. A gente gostaria muito de fazer mais negócios no sul do país, mas o pessoal do sul é muito patrimonialista, né? Gosta de ter imóvel, então é mais difícil a negociação aí, mas a gente segue tentando fazer operações também no sul do país. A gente gostaria muito de ter essa diversificação aqui no fundo também. Não, maravilha. É porque eu vi no mapa ali, eu falei, não, tá faltando alguma coisinha aqui também para fechar, né? Ele tá em todas as regiões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Agora vamos para algo mais pontual em relação ao TRX, RF11, que é a questão do portfólio. Como é que está o portfólio hoje do fundo, né? Você tem uma explanação geral ali em termos de localização?
Você deu ali em relação aos inquilinos, mas e o portfólio em si? Como é que está hoje? Hoje são 53 imóveis, né? Que estão locados para essas empresas que aparecem aqui no gráfico. Desses 53 imóveis, a gente tem 52 lojas de varejo Big Box, né? Que a gente chama, que são lojas de supermercado, lojas de material de construção, lojas atacadistas. E o outro imóvel que não é esse segmento é um hospital, né? Que é o hospital que a gente adquiriu recentemente, um projeto de desenvolvimento do novo hospital do Albert Einstein aqui em São Paulo, em que a gente tem esse adicional, essa nova, né, vertente aqui do fundo de investimento num hospital por uma das redes mais bem conceituadas do Brasil, né? Se não for a mais conceituada no setor de hospitais, num contrato atípico de 20 anos, então trouxe bastante segurança para a gente que fazer esse investimento profundo, entrar também nessa tese e trazer essa diversificação aqui para o TXF11. Então, são 52 lojas de varejo e um hospital. É assim que a gente está diversificado hoje no nosso portfólio, né? E como surgiu essa oportunidade de vocês começarem, Gabriel, a fazer essa parte de desenvolvimento? Por que eu pergunto isso, né? Claro, vocês não é um dos fundos, né, que nós temos aqui no Brasil que também estão nessa pegada de desenvolvimento. Algo que lá nos Estados Unidos, nos REITs, é muito comum, né? Eles já fazerem toda essa parte, né? Como é que surgiu essa oportunidade e como é que tem sido essa questão aí? Até para o pessoal entender mesmo como que funciona. Legal. A TX, como eu disse, assim, a gente faz desenvolvimento, faz processos, né, de desenvolvimento via contratos Build-to-Suit, o famoso BTS, desde o início, né? Desde 2007. Então, a gente está falando aí quase 17 anos de história, trabalhando especificamente nesse segmento de Build-to-Suit. Foi assim que a TX começou. Quando a TX se reestruturou, né, e resolveu focar aqui, se posicionar como uma gestora de recursos, especificamente de um único fundo, né? E aí a gente se posicionou como uma gestora do TXF11, num único fundo de tijolo, né? A ideia é que toda a nossa capacidade de originação fosse direcionada para o TXF11. Isso, num primeiro momento, a gente focou muito em operações sale-leaseback, né, de imóveis prontos, mas a partir do momento que a gente entendeu que o fundo já tinha um portfólio consolidado, a gente já tinha mais de 40 imóveis quando a gente começou a fazer operações de build-to-suit, a gente passou também a negociar e oferecer, né, essa solução para as empresas para que fossem feitos esses contratos de desenvolvimento e essas obras, né, dentro do TXF11. Né? Isso foi ali em 2021, o fundo já tinha 2 anos de história, ou quase 2 anos de história, no final de 2021. Que foi quando a gente começou a fazer os primeiros BTS. A gente fez 4 operações, né, nesse começo, todas para o açaí, inclusive são operações que a gente já vendeu, né? Então, você vê, a gente fez o ciclo completo, né? Comprou o terreno, construiu a loja, carregou com renda, fez securitização em cima desses contratos, eram contratos atípicos de 20 anos com açaí, e agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de vender e fizemos uma tira aproximada de 15% nesses investimentos, 15% ao ano. Então, esse é justamente o modelo que a gente gosta de trabalhar. E aí, desde então, a gente tem mesclado operações de build-to-suit, em que a gente entende que traz um adicional de valor aqui para os cotistas do TXF11, que tem um risco um pouco maior do que uma operação de um portfólio pronto, mas, em contrapartida, a gente está buscando um retorno e a TX tem muita expertise nesse mercado, né? Então, a gente tenta se proteger de todas as formas para que esse risco seja muito diminuído, mas a gente consiga buscar um retorno adicional ali nesses processos de desenvolvimento. Então, a gente tem feito isso desde 2021. De lá para cá, a gente já fez operações com o Mateus, fizemos com o Leroy Merlin, fizemos com o Bramax, e agora, mais recentemente, assinamos também esse projeto de desenvolvimento do novo hospital do Albert Einstein de São Paulo. Maravilha. Sobre o hospital, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele aí.
para o pessoal até compreender mesmo como é que foi toda essa situação aí até chegar ele está dentro do portfólio do fundo. Mas antes, Gabriel, eu quero falar com você a respeito da alavancagem, que é algo que o mercado debateu muito, o pessoal ficou muito em cima, principalmente pelo percentual que era, ou alguns não entendiam como é que funciona essa alavancagem, como é que ela está casada. Gostaria que você explicasse aí para o pessoal. E qual o patamar dela hoje? Legal, eu vou voltar aqui para o nosso relatório inicial, e a gente abre aqui essas informações, né, no relatório inicial do teste da F11. Então, a gente aqui tem hoje aproximadamente um saldo devedor de 765 milhões de reais, ou seja, isso representa em torno de 28% do ativo total do TXF11, né? Então, a gente tem esse índice de alavancagem aí de aproximadamente 28%. Quando a gente tira da conta o que o fundo tem em caixa, né, que para o mercado de análise de empresas, de ações, é mais considerado alavancagem líquida, a gente chegaria num índice aqui de 12,7%. Então, você vê que, dependendo, né, de como você olhar para essa alavancagem, você tem uma alavancagem um pouco maior ou um pouco menor. De qualquer maneira, a gente é muito confortável em relação à alavancagem do TXF11 pela forma como ela é construída, né? A gente sempre bateu muito nessa tecla, André. Assim, existem fundos no mercado que têm alavancagem de 10%, que é bem menor do que a nossa aqui, mas do jeito que foi constituída a alavancagem, não o risco pode ser até maior do que do nosso fundo que tem ali, né, uma alavancagem de 28%. Por quê? Porque a gente sempre se preocupa em fazer as securitizações em cima de contratos atípicos, em que a multa é o saldo remanescente, que tenham como lastro empresas de excelente risco de crédito e com os índices e o prazo casado, né? Eu não faço uma alavancagem de 15 anos em cima de um contrato atípico de 10 ou de 5 para correr o risco de vacância. Não. Se o contrato atípico é de 15 anos, eu posso, no máximo, antecipar 15 anos do fluxo. Se o contrato atípico é de 7 anos, eu posso, no máximo, antecipar 7 anos do fluxo. Então, essa é uma preocupação recorrente nossa. A gente conseguiu emitir, né, esses CRIs aqui no TXF11 em momentos em que o mercado tinha uma condição, né, para a emissão de CRIs melhor e com taxas, né, da Selic muito baixas, ali em 2020 e 2021. Então, o custo médio das securitizações aqui do TXF11 é em torno de IPCA mais 6. E a gente tem hoje uma situação, né, de estrutura financeira muito saudável, porque o fundo tem aproximadamente 420 milhões aqui de reais investido em ativos com liquidez, frente a uma necessidade de caixa para pagar essas amortizações de aproximadamente 45 milhões. Né? Então, é uma situação muito confortável. Então, por isso que a gente sempre defendeu, a gente até comentou nesse último relatório gerencial, que a gente está, nesse momento, estruturando uma operação nova de securitização no fundo, que vai refinanciar securitizações mais caras que a gente emitiu no primeiro semestre, e também como fonte de captação de recursos para a gente comprar novos imóveis aqui, imóveis que a gente anunciou recentemente que a gente está adquirindo do Grupo Mateus. Então, faz parte, como eu disse, da nossa gestão ativa aqui, ficar sempre monitorando o mercado e ver qual que é a melhor forma. Às vezes, captar recursos no mercado via oferta de cotas está num momento muito ruim, né? E a gente não consegue fazer essa captação e muito provavelmente vai ser o melhor momento para a gente comprar imóveis, né? Então, se a gente consegue achar uma alternativa, seja vendendo imóveis, ou seja, captar recursos no mercado que tem uma taxa de antecipação, uma taxa de emissão, o custo da dívida barata, frente ao quanto eu estou recebendo em relação ao cap rate, né, a rentabilidade do investimento em um imóvel, a gente deve se utilizar disso, e aí vai ser uma repetição do que a gente já fez aqui no teste de F11, né? Compra, carrega, securitiza, vende, destrava lucro, faz de novo. Acho que isso é uma fórmula que a gente que tem dado certo no teste de F11 e que a gente quer sempre replicar. E o papel do TRXB, né, que eu volta e meia eu vejo o pessoal também com dúvida a respeito.
O TXB foi um fundo que a gente estruturou lá em 2020, né? Quando a gente estava fazendo uma operação muito grande de aquisição com o Grupo Pão de Açúcar, na época, que era Pão de Açúcar, Extra e Açaí. A gente fez uma operação de 1 bilhão e 300 no meio da pandemia, né? Então, foi muito desafiador colocar essa operação de pé, mas era um portfólio único, então a gente fez todos os esforços aqui para fazer acontecer e acabamos conseguindo. E uma das soluções que a gente teve na época para viabilizar um cheque maior de investidores institucionais que já ancoravam o fundo foi ter o TXB como um fundo secundário do TXF. É uma estrutura que nasceu, o B não é à toa, né? O TXF11 é o fundo principal e a gente tem o fundo B, que é o TXB. Mas ele nasceu com um propósito específico para aquela operação. Então, se você for ver o regulamento do TXB, está escrito isso, né? Ele é um fundo que tem prazo determinado, que é exatamente o prazo dos contratos atípicos aqui das lojas, e ele não tem custo, né, para o TXF, ou seja, a TX não cobra taxa de gestão no TXB, e o que a administradora cobra no B, ela desconta no F. Então, é um carrego barato. Aqui a gente abre também, né, as informações da estrutura financeira do TXB. Ele é mais alavancado, porque ele nasceu para ser de institucional, né? E tem o custo da dívida muito, muito em conta, né? A gente está falando aqui de IPCA mais 5,5. Quisera eu hoje antecipar contratos aqui do fundo IPCA mais 5,5 com a NTN pagando 6,5, né? Mas o que faz com que, assim, em algum momento o TXB vai ser incorporado no TXF. É a vontade de todo mundo, a TX, dos investidores, só que precisa ser no momento correto, né? Precisa ser no momento que não destrua valor. Hoje, por exemplo, né, um grande entrave aqui para a gente incorporar o TXB no TXF é a securitização que a gente tem lá. Por quê? Porque elas foram emitidas em um momento em que os juros eram muito baixos, então tem um carrego para os investidores desses CRIs muito baixo, frente ao que eles conseguiriam hoje, em papéis com risco similar. E se eu levar essa proposta para esses investidores numa assembleia desses CRIs, que eu estou incorporando o TXB e vai ter, né, essa troca de cedente, provavelmente esses crisistas vão decretar o vencimento antecipado, né, porque é evento de vencimento antecipado, troca do cedente, porque eles querem receber esse dinheiro de volta para eles comprarem exatamente o mesmo risco, só que com uma taxa melhor, como a gente tem hoje, como a gente tem muitas oportunidades hoje. Então, o momento é muito ruim para a gente levar essa discussão à frente, né? Então, por isso que a gente vai carregando lá o TXB. Ele chegou a ter 17 lojas, hoje o fundo tem 14 lojas, então a gente já está vendendo lojas do TXB também, e aí esse lucro é basicamente revertido 100% do TXF. O TXF tem 99,9% das cotas do TXB, praticamente tudo, mas então em algum momento a gente vai encontrar, a gente tem, enfim, ainda 11 anos aí pela frente, para em algum momento ter uma janela em que a gente consiga incorporar o TXB no TXF, e se a gente não conseguir, o fundo tem prazo determinado, e lá no regulamento está escrito que a prioridade, né, de liquidação do fundo, caso se encerre o prazo, é ele ser incorporado no TXF. Maravilha. Explicado então como é que funciona e o porquê, né, da existência dele. Ou seja, é um fundo que ele tem como se fosse uma característica, não é a mesma coisa, mas soa muito próximo, não é de uma SPE, né? Em vez de ter uma SPE, vocês criaram ali o fundo para ter essas operações, né, Gabriel? Exatamente, e por fundo imobiliário faz mais sentido fazer isso num fundo secundário e não numa SPE, né? Porque a SPE é tributada, enquanto o fundo imobiliário não. Então, acho que a associação que você fez é muito boa, porque o TXB é um fundo de propósito específico, né? Que é o que é a SPE, né? Empresas de propósito específico. Acho realmente muito boa a comparação. E o TXB funciona mais ou menos assim, como uma SPE, um veículo de propósito específico para o TXF, em que em algum momento ele vai perder a função de existir, vai ser incorporado, e aí
todos os imóveis deles vão passar a ser diretamente do TXF. Maravilha, Gabriel. E agora sim, vamos à operação que deu um pouco o que falar ou muito o que falar, né? Uhum. Em relação à aquisição aí, né? Esse desenvolvimento do novo Albert Einstein, né? E também eu quero saber qual foi o cap rate aí dessa operação. Mas conta para nós como aconteceu, e qual é o momento que ele está, quais são aí os próximos passos e o cap rate. Legal. Vou trocar de novo aqui a imagem aqui, né? Colocar o relatório inicial de julho aqui na tela. Bom, a gente anunciou, né, no dia 25 de julho que a gente estava fazendo um investimento para o desenvolvimento do novo hospital Albert Einstein em São Paulo, que estava sendo desenvolvido, né? A gente já tinha visto essa operação no começo de 2023. Era uma operação que estava rodando o mercado, vamos dizer assim. A gente lá na época, tanto o TXF11 quanto o projeto em si estavam em momentos diferentes do que a gente tem hoje. Então a gente olhou, mas não sentiu confiança de fazer. A TRX, como todo o mercado, tinha um certo preconceito em relação aos hospitais, né? São projetos mais específicos. Assim, o estoque de hospitais que a gente tem hoje é um estoque de imóveis mais antigos, né? Mesmo os das grandes redes, se você for dar uma olhada, ainda são imóveis mais antigos, porque geralmente o hospital é muito difícil de sair daquela posição, né? É muito parecido com essas grandes lojas de varejo. Então, a gente sempre olhou com o pé atrás, né? Esses investimentos. E aí, a gente, lá no começo de 23, resolveu que a gente não queria fazer. O que aconteceu foi que nesse ano, né, no primeiro semestre, a gente fez uma emissão no TXF, que foi muito bem sucedida, né? A gente saiu para fazer uma emissão de 250 milhões, que era a nossa necessidade de caixa para o ano, e a gente acabou captando 500 milhões de reais, né? A gente teve o dobro de demanda do que foi o montante inicial da oferta. Como era uma oferta para profissionais, o lote adicional era de até 100%, então a gente acabou captando 500 milhões de reais nessa oferta. E aí, com esse dinheiro adicional em caixa, a gente foi, né, dar uma revirada aqui no nosso pipeline, e aí surgiu de novo a oportunidade do Albert Einstein, só que num momento já bastante diferente, né? Então, o hospital, a gente tem uma imagem aqui que destaca isso, o hospital é esse imóvel aqui que a gente está destacando, né? O TXF11 fez a aquisição de 70% desse projeto, é um imóvel que está em obra hoje, mas ele faz parte de um complexo bem maior, né? Que é o Parque Global, onde essa parte aqui do lado direito, que eles chamam lá de residências internacionais, são 5 grandes torres, né? De alto padrão, de altíssimo padrão, e que foram comercializadas já praticamente integralmente. Mais de 95% aqui já foi vendido, e já tem gente morando. Então, isso já foi uma diferença frente ao que a gente tinha olhado em 2023, que as vendas tinham começado e os projetos ainda estavam em desenvolvimento. Essa é a fase 1 do Parque Global. A fase 2 contempla justamente o Einstein, né? Ele é a âncora, vamos dizer assim, da fase 2, mas tem junto lá o desenvolvimento de uma outra torre residencial, que deve ser a torre residencial mais alta de São Paulo, um hotel, que deve ser operado pela Rede Emiliano, que é de altíssimo luxo, uma torre comercial, que muito provavelmente deve ser locada quase que integralmente para o próprio Einstein, para que haja espaço para os consultórios, né, os médicos, clínicas, enfim, e também tem a parte educacional do Einstein, que ele gostaria de colocar ali. E aqui na frente tem um hospital que deve ser, tem um prédio que deve ser um prédio educacional, né? Deve ser direcionado aqui para locação para faculdade e colégio. Então, essa é a fase 2, que está inteira em desenvolvimento nesse momento, ou seja, em obras, e a fase 3 é um shopping, né? Então, ainda dentro do complexo deve ter um shopping de 60 mil metros quadrados, então um shopping grande,
que também, enfim, já está em fase final ali de aprovação e deve começar o desenvolvimento em breve. Então, quando a gente olhou tudo isso, né, e a gente viu que o hospital já tinha o projeto aprovado, já tinha começado a obra começou em dezembro de 23. A construtora que está fazendo essa obra é a Racional Engenharia, que é uma das principais construtoras do Brasil. E no meio do caminho, né, entre a gente ter olhado lá no começo de 23 e olhado de novo em meados do primeiro semestre desse ano, o Einstein assinou um aditivo contratual aqui no contrato BTS para aumentar a área do hospital de 38 mil metros quadrados para mais de 41 mil metros quadrados. E o que ele fez foi que ele ficou responsável por fazer esse investimento para que não houvesse aumento no aluguel. Então, o Einstein está investindo lá no hospital só para terminar essa fase, esse adicional de área bruta alocável, de aproximadamente 150 milhões de reais, além dos 400 milhões de reais que eles projetam para investir no hospital em equipamentos, móveis, acabamento, enfim, quem conhece o Einstein sabe o quão diferente ele é, né? Assim, quando você entra no Einstein, parece que você está em outro lugar e não no Brasil, né? Parece que você saiu, foi para a Europa, enfim. Então, é realmente um hospital diferenciado. Quando a gente olhou tudo isso, mais né, análise de jurisprudência em relação ao hospital, que também não é essa várzea que todo mundo pensa, né? Pô, o juiz tem sim que considerar o benefício social que aquele imóvel tem, mas independente disso, os contratos não podem ser rasgados, né? Mesmo para hospitais. Então, tem algumas diferenças na lei do inquilinato para hospitais, mas no final das contas, o que vale é o que está escrito no contrato, principalmente se ele for atípico. E o risco de crédito aqui, para a gente, assim, parece ser um risco de crédito muito óbvio, né? O Einstein é uma empresa que fatura bilhões de reais, tem superávit, então ele roda no positivo. No ano de 2023 foram mais de 350 milhões de reais de superávit. Então, isso nos deu conforto, né? Contrato atípico, 20 anos. Isso nos deu conforto de fazer a operação. A gente está pagando lá aproximadamente 21 mil reais, 21.400 reais o metro quadrado, o que, com todo mundo que a gente conversou, que entende minimamente do setor de hospitais, do Einstein, enfim, entendeu que era um preço que traz uma proteção, né, em relação ao investimento do fundo. Então, quando a gente colocou tudo isso no pacote, a gente entendeu que era uma operação diferenciada, que valeria a pena e que geraria valor para os investidores do TXF11, e foi por isso que a gente decidiu fazer. Dois questionamentos aí, né? Que na verdade são um pouco mais de curiosidade. Aí vai fazer uma unidade do Albert Einstein muito similar ao que ele já tem. Que aonde ele está, ele não tem como expandir, então ele foi para esse novo projeto. Seria isso? Na verdade, André, assim, o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, o hospital mesmo, né, de alta complexidade, ele fica lá na região do Morumbi, que é próximo aqui, né, essa região aqui que fica esse novo hospital. Lá tem 71 mil metros quadrados, se eu não me engano. Só que ele não tem mais capacidade de expansão, né, nesse hospital, e tem, assim, o hospital vive cheio, né? Ele tem uma alta demanda lá, ele precisa de mais espaço. E aí o que ele está fazendo, esse hospital que a gente está construindo, ele deve ser voltado principalmente para o tratamento oncológico e hematológico. Então, que também para o segmento de hospital é o segmento mais lucrativo, né, para o business hospital. E isso vai fazer com que ele tire essa demanda dessa parte, né, lá do hospital tradicional, consiga, né, ter mais espaço lá para outros tratamentos, e aí vai ficar focado aqui nesse hospital o tratamento de oncologia e hematologia. Ah, tá. Agora eu entendi, porque aquelas outras torres ali, né? Uma de hotel, para as pessoas ficarem muito próximas ali, até porque há uma demanda de tempo maior, né? Quando você tem alguém
com esse tipo de problema, e o educacional, porque daí também ele vai fazendo as formações ali, né, dos profissionais ali dentro do próprio hospital. É uma ideia Exatamente. bastante interessante, é bastante É, interessante. só para você Pode ter falar. ideia, hoje, já no hospital tradicional do Einstein, ele é uma demanda lá ter hospedagem, que não tem, né? Não tem ali na região próxima. Os hospitais ficam mais afastados, é muito diferente de você ter no próprio complexo um hospital que te dá acesso a um hotel, né? E, além disso, mais de 30% dos atendimentos de alta complexidade do Einstein hoje são de pacientes que vêm de fora de São Paulo. Então, que Sim. tem demanda de hospedagem, né? E aí, não só do Brasil, mas como de outros lugares do mundo, porque o Einstein é uma referência no mundo inteiro. Ele é o melhor hospital do hemisfério sul, né? Pelo ranking internacional, 28º melhor hospital do mundo. A gente sabe que no mundo inteiro, né, principalmente no mundo desenvolvido, saúde é muito caro, é muito caro ser tratado nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, existem mesmo pessoas desses países, de países desenvolvidos, que vêm se tratar no Einstein, porque é um hospital de referência e que tem um custo, né, um custo mais barato, dado que está no Brasil, enfim. Então, é uma necessidade mesmo do Einstein ter esse hospital separado, diferente, novo, moderno e com acesso a hotel, enfim, a residências. É uma necessidade grande deles e por isso que eles resolveram investir forte aqui nesse novo hospital que vai ficar localizado aqui em São Paulo. Essa operação vai ter alguma renda não recorrente para o fundo? Não, o que a gente tem lá hoje é uma renda garantida, né? Durante o desenvolvimento do hospital, o hospital ele deve ser entregue, inaugurado em julho de 2026. Então tem um tempo ainda, né? Lá a gente tem a obra evoluída em aproximadamente 13% no total. É uma obra complexa, né? Não à toa está sendo feita pela Racional Engenharia, que é uma empresa homologada pelo Einstein. Essa parte da renda a gente recebe hoje do desenvolvedor original lá, que é a Bueno Neto, que ficou com os outros 30% do hospital, né? A gente gostaria de ter comprado 100%, mas a Bueno Neto não quis vender para a gente 100%, porque eles entendem que eles estão vendendo num momento de mercado ruim, vamos dizer assim, e que eles vão conseguir mais na frente vender por um preço melhor essa parte deles. O fundo tem direito de preferência, mas aí precisa ser também num contexto que faça sentido para o fundo exercer esse direito de preferência, né? Então, a gente tem renda garantida até janeiro de 2027, porque o hospital tem previsão de ser inaugurado em julho de 26, e aí tem tem 6 meses de período de carência. Então, enquanto isso, o fundo recebe renda garantida, que é aproximadamente um pouco menos de 50% do aluguel original. E aí, quando ele tiver o aluguel original do contrato BTS, aí sim a gente passa a receber a renda total, né, do que está previsto já do Einstein. E aí a gente teria o cap rate estabilizado em aproximadamente 8% ao ano. Nosso relatório gerencial, a gente coloca aqui a evolução de todas as obras que o fundo vem Sim, é fazendo, muito né? bacana isso. Uhum. Então aqui, ó, essa foto aqui já é a foto mais recente, né? Do nosso time de engenharia visitou a obra no mês de setembro, tirou fotos com drones, a gente sempre faz vídeos e fotos com drones, e aí a gente disponibiliza no relatório gerencial com as evoluções aqui do que evoluiu, e a gente coloca no nosso site também, no nosso canal do YouTube da TX, a gente colocou lá um vídeo, né, do drone, né, que dá uma noção bem grande do que é o empreendimento, e a gente deve fazer isso de forma recorrente também, tá? E também o quanto que essa renda garantida está compondo ali, por enquanto, a renda do fundo em si, né? Que é algo que os investidores também ficam bem. Sim. Depois que aconteceu alguma coisa, mas não sabia que era renda não recorrente, né? O pessoal também pega no pé em relação a isso, né, Não, Gabriel? sem dúvida. Hoje, essa renda representa em torno de 9% já das receitas do fundo. Só que, como eu disse, no nosso caso, essa renda ela é quase que metade do aluguel original. Então,
Na verdade, quando a gente passar a ter o aluguel original, essa renda vai até crescer e não diminuir, tá? Acho que isso é um ponto importante da forma como a gente amarrou a operação. Não, maravilha, até para explicar mesmo, né? Por isso que eu estou puxando esse gancho para explicar para o pessoal, ó, é uma renda não recorrente ou uma renda mínima garantida, né? Mas que quando quando tiver tudo realmente funcionando, ela vai ser superior à que vocês estão recebendo agora. Porque muitas vezes os investidores ficam um pouco perdidos, né? Ah, daí acabou a renda, ou o que aconteceu, ou aumentou ou diminuiu o rendimento, o porquê, né? Sim, sem dúvida. Você falou um pouquinho dos contratos também, né? Falando aí que a maioria, né? A grande maioria, né? Lá por 2035, né, Gabriel? Uhum. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, até explicasse, né? Essa questão do contrato atípico. O pessoal às vezes demora também um pouquinho a entender como é que funciona, né? E como que você casou esse fluxo, né? Para fazer todas essas operações. O contrato atípico são contratos em que geralmente você não tem revisional, né? Que é o comum da lei do inquilinato, você tem revisionais a cada período de 3 anos. A multa também é diferenciada, a multa por rescisão antecipada, né? Então, nos nossos casos aqui, a gente considera os contratos atípicos em que não tem revisional e que a multa é o saldo remanescente. A gente faz até essa segregação, né, no nosso relatório inicial, porque a gente já teve contrato atípico aqui no fundo em que o contrato era atípico, não tinha revisional, mas a multa não era a aceleração do saldo, né? Hoje a gente não tem mais. Hoje todos os nossos contratos atípicos têm multa de 100% do saldo devedor do contrato. Então, esse é o contrato atípico. E por que ele se justifica, né? Porque geralmente se você está fazendo um investimento para um imóvel sob medida para uma empresa, então se a empresa quer o imóvel daquele jeitinho dela, específico e tal, você tem que fazer um contrato que te proteja no longo prazo, né? Você não vai fazer um imóvel todo sob medida para uma empresa e daí 6 meses ela vai dizer, ó, gostei do imóvel, mas não quero mais, né? E você fica com o imóvel lá que você desenvolveu para ela, especificamente para ela, e depois não tem o retorno esperado, né, do investimento que você fez. Então, geralmente se justifica por isso, né, a atipicidade do contrato, ou no imóvel que você compra da própria empresa, né, e loca para ela novamente, também pode ser caracterizado dessa forma como um contrato atípico. E aí as cláusulas principais são justamente essa que eu comentei, né, geralmente a multa, né, que é mais alta, e a não existência de períodos revisionais. Hoje o fundo tem, como eu disse, mais de 93,5% das receitas de contratos atípicos, e os contratos típicos representam em torno de 6% das receitas do TXF11 hoje. Maravilha. E agora, Gabriel, eu vou até mudar um pouquinho aqui, porque é o momento do marketing do fundo, né? Porque os investidores, né, ou quem não investe ainda, mas por que investir no TRXF11? Bom, a gente é muito suspeito para falar, né, em relação ao TXF11, a gente gosta muito da tese, todos os sócios aqui são investidores do TXF11 de forma relevante no nosso patrimônio. E acho que as principais características do fundo são essa previsibilidade de receita, né? Que, contratos atípicos, de longo prazo, com grandes empresas, com prazo médio de mais de 15 anos. Isso traz muita previsibilidade de fluxo, o que possibilita a gente implementar aqui, de verdade, uma gestão ativa, né? Que é aquilo que eu comentei. Então, compra ou desenvolve um imóvel, carrega com renda, se for possível, né, e se for vantajoso para o fundo, antecipa esse fluxo para fazer novos investimentos, e depois vende, né, destravando valor com lucro. Isso é algo que a gente tem feito de forma recorrente no TXF11, muito por conta dessa renda previsível, né, e de longo prazo que a gente tem no fundo. Acho que essas são as características principais. Acho também que o nosso portfólio é um portfólio que tem muito valor a ser destravado na parte imobiliária mesmo. Então, esquece o inquilino que está lá, esquece o contrato,
A gente está falando de um fundo que tem 53 imóveis, que tem 550 mil metros quadrados de ABL para aproximadamente 1 milhão de metros quadrados de terreno. E são terrenos de 5 a 30 mil metros quadrados localizados em regiões metropolitanas, que são muito difíceis de serem replicados, né? E essa escassez de grandes terrenos bem localizados, que possibilitariam o varejista mudar de lugar dentro da cidade, faz com que esses terrenos se valorizem além da inflação, né? Então, a gente entende que isso é um potencial de geração de valor para o fundo no médio e longo prazo, que hoje pouquíssimas pessoas dão valor para isso, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a renda, com o dividend yield, etc. Mas a gente entende que no médio e longo prazo isso tem potencial de destravar muito valor aqui para os cotistas do fundo. Então, como eu disse, a gente é suspeito, mas a gente gosta muito da tese, a gente acha o portfólio do TXF11 muito bem construído e que dá essa possibilidade da gente implementar uma gestão ativa e realmente ter um diferencial, né, de retorno para o cotista frente aos nossos pares. Maravilha, Gabriel. Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, conversado conosco, exposto aí como está o TRXF, essa nova operação, a questão da alavancagem, que às vezes os investidores acabam não compreendendo como é que funciona, os contratos, o próprio portfólio do fundo. Mas eu gostaria que você então deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida. Legal, André. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Para a gente é muito importante ter canais como esse aqui para conversar diretamente com o investidor. E quem quiser continuar a conversa, né? Nosso RI aqui é muito responsivo e a gente tem diversos canais, então pode ser por e-mail, ri@trx.com.br, pode ser pelo site do fundo, trxf11.com.br, lá tem um espaço para você entrar em contato com a gente, pode ser pelo site da TRX, trx.com.br, ou pode ser nas nossas redes sociais, a gente tem no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, só pesquisar lá, TRX Investimentos, e aí vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente também, né, faz webcasts mensais, que a gente comenta sobre o nosso relatório inicial, solta vídeos das nossas obras, né, como foi a do Albert Einstein, no nosso canal da TRX Investimentos no YouTube. Então, quem quiser também conhecer mais sobre esses conteúdos que a gente disponibiliza lá, só acessar e procurar TRX Investimentos no YouTube. Tá bom? Obrigado, André. Maravilha, eu que agradeço, Gabriel. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Tchau, 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 Gabriel. Tchau, obrigado.